Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Código de Honra, em parceria com o Instituto dos Advogados de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, tratando de um assunto que interessa a toda a população, que é o transporte. Para isso, convidamos o Rodrigo Mateus, que é conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi professor da PUC de São Paulo. Muito obrigada, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Falando de ônibus, hoje nós vamos falar da questão do transporte de ônibus urbano. A quem compete a prestação do serviço de transporte de passageiros? No Brasil, a Constituição de 1988, ela definiu essas competências, dando aos municípios a competência para o transporte urbano de passageiros e qualificando-o, inclusive, como um serviço essencial. Para os estados, o transporte intermunicipal, ou seja, entre os municípios, e para a União, o transporte interestadual e internacional de passageiros. A lógica, obviamente, de dar aos municípios a essencialidade desse transporte urbano, a competência e qualificá-lo como essencial, decorre do fato que as pessoas residem nos municípios, ninguém reside no estado, ninguém reside na União. Uhum. E o transporte de passageiros é o serviço público por excelência. Uhum. Digo isso por quê? Porque os deslocamentos da população, para que possam usufruir de qualquer outro serviço público, qualquer outra atividade, depende deste serviço num país. Do deslocamento. Exatamente. Claro. Então, a pessoa, para chegar ao hospital, a chegar à escola, ao trabalho, ela vai, obviamente, fazer o uso do transporte. Daí a importância dessa atividade, a importância desse serviço e a importância de debatermos para que possamos efetivamente ter cada vez mais um serviço que possa atender a população, atender com qualidade e, obviamente, levando-se em conta que nós vivemos num país que tem dificuldades econômicas. A população, em geral, é uma população que tem rendimentos parcos, e então depende aí desse transporte para o seu dia a dia. E a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, dessa questão mesmo dos valores, né? Aqui, citando a cidade de São Paulo, tem uma porção de coisas que agrega o valor da passagem. Você pode nos explicar melhor como é que funciona essa questão? Claro, mas para isso nós precisamos entender como eu vou fazer a prestação desse serviço. Isso. Como o serviço é de titularidade do município, no caso de São Paulo, e de resto como de qualquer outro município, o transporte é uma atividade qualificada como serviço público, portanto, ela tem que ser prestada pelo próprio ente público, ou seja, pelos municípios. Ele o faz diretamente, ele pode fazer diretamente, ele pode montar uma empresa municipal para prestar o serviço público de transporte. Ele pode contratar uma empresa pelo regime da Lei 8666, ou seja, eu contrato uma empresa que vai fazer o serviço e eu vou pagar a essa empresa. Ou eu posso fazer o regime, que é o mais usado no Brasil, que é o regime de concessão e permissão, pela Lei 8987, pelo qual o ente público, ele outorga ao particular a prestação daquele serviço por sua conta e risco, e esse particular será remunerado pela tarifa, que poderá também ser subsidiada em parte pelo próprio ente público. Portanto, eu tenho alguns modelos para que eu possa efetivamente prestar esse serviço. No passado, não foi incomum os municípios efetivamente fazerem uma prestação direta, criando empresas públicas. Ou seja, empresas públicas de transporte, né? Exatamente. A história mostrou que esse modelo é um modelo fracassado. É um modelo fracassado, é um modelo que ele acaba se deteriorando e acaba sendo custoso pelo fato de que não compete ao Estado, em sentido lato,
a prestação de uma atividade econômica. Exatamente. Porque, em que pese Claro. seja um serviço público, não nos esqueçamos que é um serviço público, mas é uma atividade econômica. Sim. E, Importantíssima. exatamente, mas é uma atividade econômica. Sim. Quando eu passo isso ao particular, o particular trabalha com fatores, por exemplo, como escala, que vai fazer com que esse custo possa baixar. Então, efetivamente, me parece que o modelo mais apropriado é, de fato, o modelo de concessão, que de resto tem sido aplicado no mundo inteiro. A questão é, eu preciso de planejamento, eu preciso fazer uma concessão que leve em conta um serviço que seja eficiente, que atenda aos princípios de modernização, regularidade, mas que também trabalhe com a modicidade tarifária. Essa questão da modicidade tarifária é importantíssima. Eu gostaria que você nos explicasse melhor como é que ela funciona. Este é um grande desafio do Brasil, porque eu tenho a necessidade de ter um bom serviço, ao mesmo tempo em que eu tenho que trabalhar com a nossa realidade social de uma população que tem recursos econômicos mais restritos. Ao longo dos últimos 20 anos, um pouco mais do que isso, o número de usuários do transporte urbano caiu quase 40%. Interessante. Nesse mesmo período, a população aumentou em 40 milhões. E o que você atribui como é que a gente chamaria isso? Essa diminuição de usuários do transporte. Transporte legal, migração para outros modais, transporte individual. Tudo isso compõe esses fatores que levaram a essa diminuição do número de usuários. Quer dizer, no transporte ilegal, você está colocando aí as peruas, Exatamente. esses outros coletivos aí, exatamente. que fogem dessa... E que aí, obviamente, esses fatores é que nos levam a ter que fazer uma reflexão ainda mais acurada do problema da modicidade tarifária. Não nos esqueçamos que uns anos atrás nós tivemos movimentos sociais intensos aqui na cidade de São Paulo, quando houve aí o reajuste tarifário. Os 20 centavos famosos, Exatamente, né? exatamente. E foi muito importante para que nós possamos efetivamente voltar os olhos para essa questão, que tem que ser tratada de modo técnico. Eu só vou conseguir ter uma tarifa que seja mais acessível, mais justa, acho que eu posso usar até essa palavra, porque o transporte é um direito social, até Sim, de uns anos para tem que lembrar cá, disso sempre. houve uma mudança constitucional, ele não era, houve uma mudança e o transporte é um direito social. Mas eu acho que essa discussão tem ao longo dos últimos anos, ela tem sido pautada por uma conotação muito política, no sentido negativo, de usar a tarifa como um palanque nas eleições municipais e a discussão do transporte muito mais sobre um aspecto eleitoral do que sobre um aspecto técnico preocupado efetivamente com o bem-estar dos usuários, com o bem-estar da população. E quando o candidato chega e diz, não se preocupe, eu não vou aumentar a tarifa, ou eu vou dar a gratuidade para A, B ou C. E isso tudo é que compõe o problema da tarifa, da modicidade tarifária. Por quê? Porque quando eu delego, quando eu outorgo a exploração para o particular, no caso da concessão, ele vai se remunerar. E, para que ele seja remunerado, ele vai fazer, obviamente, um cálculo que vai ser uma fórmula que será, então, construída para que ele possa atender os custos, para que ele possa ter o seu resultado, que é lícito, é uma atividade econômica, ele tem que ter resultado, e, ao mesmo tempo, ter uma tarifa que seja módica.
O denominador é o usuário pagante. Se eu tenho um sistema em que eu tenho um excesso de gratuidades, eu diminuo esse passageiro pagante. Explica para nós um pouquinho melhor essa questão do excesso de não pagantes. O que, por exemplo, na cidade de São Paulo compõe uma tarifa? Como é que, quem são essas pessoas que não pagam? O exemplo maior é o idoso. O idoso tem, e é o único benefício tarifário previsto na Constituição. Na Constituição está previsto o idoso, o maior de 65 anos, ele não paga a passagem. Mas na cidade de São Paulo, essa idade é menor. É menor porque 60 anos. Exatamente. O Estatuto do Idoso permite que os entes públicos venham a diminuir e colocar 60 anos. O que acontece? Quando eu tiro este usuário, que era um usuário pagante, eu tiro dessa composição geral, alguém tem que pagar essa conta. E isso, no mais das vezes, vai ser absorvido pela própria tarifa e, em consequência, pelo próprio usuário. Claro. Na cidade de São Paulo, eu tenho subsídio. Eu tenho uma parte da tarifa que é a tarifa técnica, que é o preço total, considerando todos os custos, é arcado pelo próprio município. O município vai colocar dinheiro no sistema para que eu possa ter uma tarifa mais baixa. Se eu pegar num modelo como esse de São Paulo, como hoje o custo dentro da cidade de São Paulo do transporte é muito alto, se eu simplesmente não subsidiá-lo, não subsidiar o sistema, a tarifa seria uma tarifa muito mais elevada e aí, obviamente, muito mais impactante para o usuário. Mas este modelo é um modelo que, se não for mais criterioso daqui para o futuro, se essas gratuidades não forem pensadas sobre um aspecto de real necessidade, este, para mim, é o grande problema. A gratuidade em si, ela não é um malefício. A gratuidade, quando ela é, porém, deslocada de critérios técnicos que levem em conta a real necessidade daquele beneficiário, a real capacidade econômica, me parece que num país como o nosso, distribuição de injustiça e não justiça social. Por quê? Porque o idoso, por exemplo, todo idoso é economicamente desprivilegiado e não pode pagar passagem? Não. Obviamente que não. Então, a interpretação que me parece mais ajustada, não é essa, infelizmente, que é dada pelos tribunais, é que só aquele que tem a real necessidade é que deveria ser beneficiário dessa gratuidade. Aí sim eu faria justiça e não penalizaria o usuário que tem efetivamente a necessidade de pegar o ônibus todo dia para ir para o trabalho e voltar, para levar seu filho para a escola e voltar, para ir ao hospital e voltar, com um grande impacto no seu orçamento. E se nós não curarmos desse assunto, se nós não cuidarmos desse assunto, daqui a pouquíssimo tempo, os municípios não vão aguentar fazer um aporte tão grande de capital, ou seja, fazer um subsídio tamanho, que daqui a pouco eu simplesmente vou colocar todo o dinheiro dos municípios no transporte. Aí as pessoas ficam andando de ônibus e não tem mais escola, não tem mais posto de saúde, porque não vai sobrar dinheiro para essas atividades. Esse é um desafio muito grande, mas é um desafio que eu volto a dizer, nós precisamos trabalhar isso com critério, com técnica, desprovido de sentimentos, de interesses meramente políticos, de grupos, não é isso. Se fizermos dessa forma, fatalmente, nós não chegaremos em bom lugar, com certeza. Rodrigo, nós precisamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos.